Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Oi pessoal, hoje eu tô aqui para falar sobre um episódio pouco conhecido da história do Brasil, os nossos campos de concentração no Ceará. Antes de começar esse vídeo, eu vou contar um pouquinho sobre a escolha desse tema e, inevitavelmente, eu vou falar também sobre mim. O pessoal da internet geralmente não sabe, mas eu sou cearense, nasci em Fortaleza, mas já moro no Sul há mais de 10 anos. E eu, como boa adolescente que era naquela época, quando mudei pra cá, queria me encaixar a qualquer custo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi esconder o sotaque e pegar o jeito de falar daqui. Tanto que a palavra guria é uma das que mais sai da minha boca. Mas quando começou aquela coisa de o Sul é meu país, eu não consegui ficar quieta e eu virei o diabo. Passei a defender a minha região com unhas e dentes, porém, continuei e continuo sem saber muito sobre a história do Ceará e do Nordeste como um todo. Fora o pouco que eu tinha aprendido até a antiga quarta série, que foi o último ano que eu estudei lá. Eu obviamente conhecia as figuras mais famosas, como o Dragão do Mar, o Padre Cícero, a Bárbara e o José de Alencar, a Raquel de Queiroz e a Maria Bonita e o Lampião, sobre os quais a narrativa chegou bem mitificada no imaginário popular, e eu pretendo comentar um pouco mais sobre eles outro dia. Lá no meu IGTV eu até fiz um vídeo sobre o livro que fala sobre mulheres no cangaço, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Mas, voltando aqui, a coisa é que no fundo, eu não sabia nada além de poucos tópicos sobre cada uma dessas figuras e algumas poucas relações de cada um com a história do Nordeste. Então, aproveitando que esse ano eu resolvi cair de cabeça na literatura, desde a adolescência eu não lia tanta coisa, eu comecei o 15, uma das obras mais famosas da Raquel de Queiroz, que aliás foi oficialmente a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, sabia? E lá estou eu, toda entretida na minha leitura, quando, qual não é minha surpresa, ao ver uma menção a campo de concentração, como a própria autora chama, lá nas imediações de Fortaleza. E eu fiquei, quê? E antes de me aprofundar, eu queria deixar claro que eles não tinham nenhuma relação com os campos que foram implantados durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi essa denominação que esses lugares receberam na época. E o que eu descobri foi que o campo ao qual a autora se refere foi só o primeiro oficialmente intitulado assim, o de Alagadiço, criado em 1915 pelo governo do Ceará para conter as multidões famintas que iam do sertão para a capital e para outras cidades que haviam grandes projetos públicos, como construções de barragens e açudes, todos procurando emprego. Nós sabemos que as secas não são novidade no Nordeste. Desde 1583 já havia relatos de secas no sertão nordestino. E embora a narração de Raquel nos deixe de coração apertado, a seca do 15 não foi nem de longe a maior de todas e nem a primeira vez em que tivemos retirantes migrando para locais isolados. Antes dela, houve a Grande Seca, como é conhecido o período de estiagem que começou em 1873 e se estendeu por mais 3 anos. E sim, foram 3 anos sem chuva. Nessa daí, entre 200 mil e meio milhão de pessoas morreram. Meio milhão. Inicialmente eu rejeitei esses números, achei que era absurdo, já que a população do estado na época era de cerca de 800 mil pessoas, mas aí eu olhei as fontes. E as teorias mais aceitas são as de Herbert Smith e Lisboa, que especulam que realmente o número de mortos, não apenas de fome, mas de doenças, e nos trajetos fugindo da seca, tenha chegado a 500 mil. Só de retirantes do sertão para a capital foram mais de 100 mil nesses 3 anos. A população, anteriormente, era de 20 mil pessoas. Então imagina o caos. Pois é. E para que isso não se repetisse, é que os campos foram oficialmente instaurados mais tarde. Neste período, os campos de concentração eram chamados de abarracamentos e tinham realmente uma boa intenção inicial, que era de vacinar as pessoas que chegavam à capital e dar comida e roupas dignas, além de encontrar alguma ocupação para essas pessoas. Mas isso não visava apenas o sustento delas e não era só de boa vontade, mas era também para pagar o investimento que o governo havia feito com as vacinas e a criação desses espaços. Por isso, eles arrumavam um emprego para compensar todo esse investimento. No primeiro ano, foram colocados nos barracos 38.931 pessoas. No ano seguinte, já eram 113.900.
Sobre o último ano, 1879, eu não encontrei registro, mas acredito que os números ainda tenham aumentado um pouco mais. A coisa é que o quadro que se pintava era esse. Na capital, prédios públicos alojavam retirantes, enquanto praças e travessas eram convertidas em abarracamentos. Entre as causas apontadas pelo presidente para o agravamento do quadro das enfermidades estavam a elevação da temperatura, a aglomeração da população em perímetros acanhados e infectos, a falta de asseio das classes menos educadas, a deficiência e má qualidade da alimentação, especialmente das águas e das carnes, e a decomposição de matérias orgânicas dispersas nas cidades e nos campos. Como dá para perceber, as doenças se espalharam, especialmente a varíola, que teve uma das maiores epidemias da história do país, vitimando até mesmo a esposa do presidente da província. Para vocês terem noção da dimensão disso, jornais internacionais noticiaram o episódio e as taxas de mortalidade. Além de o governo inglês ter pedido ao vice-cônsul e médico Guilherme de Studart para estudar a peste negra que devorava o Ceará. Adendo, esse cara aí depois foi conhecido como Barão de Studart, e ele dá nome a uma avenida que é bem famosa lá em Fortaleza. É daí que vem o nome. Bom, e a Maria Cecília Lustosa da Costa narra que a mortalidade pela varíola continuou aumentando durante todo o ano de 1878. Em novembro, o número de vítimas fatais atingia a cifra de 9.844 e em dezembro, 14.491. Para se ter ideia das dificuldades sanitárias da época, só no dia 10 de dezembro de 1878 faleceram 1.004 pessoas, e os cadáveres de mais de 200 ficaram insepultos e pela manhã foram encontrados comidos pelos cães e pelos urubus, não havendo tempo de enterrá-los. A peste e a fome matam mais de 400 por dia, escreveu Rodolfo Teófilo, horrorizado com o que assistia. Parado numa esquina, em pouco tempo viu passarem 20 cadáveres. E as crianças que morrem nos abarracamentos, como são conduzidas? Pela manhã, os encarregados de sepultá-las vão recolhendo-as em um grande saco. Ensacados os cadáveres, é atado aquele sudário de grossa estopa a um pau e conduzido à sepultura. Bom, por esses trechos a gente consegue ver que a mortalidade foi absurda. E você alguma vez já tinha ouvido falar disso? Pois é. Eu também não. Nem a minha mãe, nem a minha avó. Só o meu avô, e ele nem tinha noção da dimensão que isso teve. Isso que eu não mencionei nada sobre os escravizados. Porque nessa época ainda havia escravidão. E essas pessoas? O que aconteceu com elas se elas não tinham o direito de fugir? Meu bem, era muito mais barato pedir para a coroa enviar novos escravos do que pedir ou pagar alimentos para eles. Então, eles foram largados à própria sorte ou criminosamente não alimentados. A imagem de terra sem Deus que se montou do Nordeste foi tão bem sucedida que não se espera nada além de desgraça de lá. É por isso que movimentos como o Sul é meu país ganham força, que a imagem do nordestino burro, doente, aproveitador, se espalha por aí. E eu juro, eu tenho um ódio tão grande disso. Porque, vamos falar de algumas coisas bem sérias aqui. Nos últimos 10 anos, o Ceará teve por 8 anos consecutivos o maior número de aprovações no ITA. Ano passado, mais de 40% dos aprovados no ITA eram cearenses. Em Fortaleza, em muitas escolas, se começa a estudar química no 7º ano, e não no 9º, como é aqui no Sul. O nível dos concursos públicos para lá é altíssimo, porque ao contrário do que se diz por aí, a educação lá é muito valorizada, sim. A região Nordeste é a 3ª maior economia do Brasil, e segundo dados de 2016, a região Sul foi responsável por 16,2% do PIB nacional, o Nordeste por 14,9%. A diferença não é tão grande assim, mas ainda há quem diga que lá não se produz nada além de gado eleitoral. Vontade de dizer que o gado venha de outro lugar, né? Após a grande seca de 1877, o Ceará só conheceria outra seca tão violenta assim em 1915. E apesar de essa não ter sido a pior das secas, ela ficou tão firme no imaginário popular que uma coisa que eu sempre ouvia quando eu era pequena e comia muito rápido era: tá voltando da seca do 15? Porque o romance da Raquel de Queiroz teve um papel importante em espalhar um imaginário popular em torno desse período. A história contada por ela nos apresenta a desolação da seca por 3 perspectivas: a de uma moça da capital, um fazendeiro que não arreda o pé da sua terra, e uma família de retirantes que enfrentam a dura jornada até os campos em busca de comida e oportunidade de emprego. O governo dizia que iria proporcionar condições razoáveis de vida para os retirantes, mas na realidade, o alagadiço passava longe de ser minimamente decente, o que levou à proliferação da cólera
e a morte de muitos, seja em consequência da fome ou das doenças. Os campos eram cercados por arame, não se podia sair sem autorização, a alimentação era fornecida só uma vez por dia, os cabelos dos que chegavam eram raspados para evitar piolhos, e quando as roupas estragavam e não havia doações que dessem conta, usava-se sacos de farinha como vestimenta. Na seca de 1877, não havia essa obrigatoriedade de permanência nesses locais, e eles não foram exatamente organizados pelo Estado, pelo menos não no princípio. Eles formaram como guetos, que eram auxiliados pelo governo, que fornecia abrigo em alguns prédios públicos. Mas dessa vez, havia uma concentração dos sertanejos em um único ponto, criado pelo governo, que guiava o povo até lá, visando evitar a chegada dessas pessoas à capital de forma desordenada. E por que existia uma preocupação tão grande em organizar essas pessoas? Bom, primeiro, para não deixar uma epidemia como a que houve da última vez se espalhar daquela forma. E também porque a capital estava se modernizando, tinha sido planejada geometricamente, como algumas capitais europeias, e a economia do algodão tinha rendido bons frutos, havia dinheiro circulando ali, e o governo não queria deixar a cidade com um ar bárbaro. A cidade de fato foi menos exposta, porém Francisco de Castro Neves narra situações terríveis que aconteceram nos campos de concentração durante a seca do 15. Não que isso não tenha acontecido na anterior, mas aqui há relatos acadêmicos de suicídios, assassinatos e até antropofagia. Sim, eu tô falando em comer carne humana. O meu avô conta que um tio dele disse que... Sabe essas histórias de família que aconteceu com um amigo de um amigo meu? Então, ele fala que um tio dele, uma vez na estrada, encontrou uma família que estava prestes a matar uma menininha, a filha mais nova, e ele trocou o burro dele pela menina que ia ser sacrificada para alimentar os outros irmãos. E, claro, eu não vou usar isso como uma fonte na qual eu vou construir uma narrativa, porque eu não tenho como colher outros depoimentos sobre isso, traçar informações e tudo mais. Porém, vocês acham mesmo que não houve venda de crianças? Prostituição infantil ou coisa pior, talvez? O período desses traz todos os tipos de desgraças humanas possíveis. O Francisco ainda diz que tratava-se de uma densa concentração humana em promiscuidade, que o governo não podia manter em boas condições de higiene e moralidade por falta de recursos financeiros e pessoal competente e honesto que o administrasse. Agora, o relato do livro da Raquel de Queiroz é muito bom em descrever várias dessas nuances de sofrimento. Ele nos toca, não só pelas passagens sobre o campo de concentração e as descrições que a protagonista vê por lá, mas por toda a emoção da perda e a destruição que as secas trazem. Como nessa cena, Conceição passava agora quase o dia inteiro no campo de concentração, ajudando a tratar, vendo morrer as centenas, as criancinhas lazarentas e trôpegas que as retirantes atiravam no chão, entre montes de trapos como um lixo humano que aos poucos se integrava do todo no imundo ambiente onde jazia. O pior é saber que 2 anos após o lançamento do romance da Raquel de Queiroz, viria uma seca ainda pior do que a do 15, e que traria ainda mais mortes e a implementação de um total de 7 campos de concentração. Em 1932, os campos chegaram a abrigar cerca de 70 mil pessoas e levaram à morte de mais ou menos 10 mil dos seus habitantes. Uma boa parte dos mortos, já que as vítimas totais da seca seriam em torno de 23 mil. Em 1932, a prática de manter a cidade dos ricos afastada ou parcialmente afastada da miséria concretizou-se na construção de locais para o aprisionamento dos flagelados e em políticas de emigração forçada para outros estados. Nesta seca, o poder público isolou parte dos sertanejos em 7 campos de concentração, distribuídos em lugares estratégicos para garantir o encurralamento de um maior número de retirantes do sertão do Ceará. Esses campos de concentração apresentavam-se como espaços privilegiados para o estudo sobre a construção dos lugares de isolamento da pobreza em face do medo que a multidão faminta causava em Fortaleza durante as secas. O que esse trecho mostra é que a elite tinha medo dos pobres, e medo literal. Não era apenas de que eles ferissem eles ou fossem roubados ou algo assim, mas eles sentiam uma aversão à imagem suja e pestilenta que essas pessoas tinham. E, claro, havia um grande medo da transmissão de doenças, mas tinham outros motivos para tentar segurar essas pessoas. E, mesmo eles tentando manter eles afastados das capitais, eles davam um jeito de chegar lá. Ao fim de abril de 32,
com o erguimento dos campos de concentração e o início do funcionamento das frentes de trabalho, o governo começou a suspender a distribuição das passagens de trem para Fortaleza. Entretanto, nos meses iniciais, essa medida não foi suficiente para deter a vinda dos flagelados. Decididos a sair do sertão, muitos deles invadiram trens e chegaram ao destino deles. E eu diria que esses foram os que tiveram sorte, porque os campos poderiam ser muito mais perigosos do que tentar a própria sorte na capital. É nessa seca que os campos começam a ter um caráter cada vez mais cruel, especialmente se nós levarmos em conta que a inatividade era considerada uma grande inimiga da ordem e da disciplina. Por isso, os administradores dos campos legitimavam a exploração abusiva dos flagelados nas mais diferentes atividades. O administrador do campo de Ipu, por exemplo, se justificava dizendo que mantê-los ocupados era parte das estratégias de disciplinamento. Os flagelados não podem ficar inativos um só momento. Todos eles têm que trabalhar, seja em que serviço for. E foi esse pensamento que fez com que algumas pessoas fossem enviadas para o Amazonas para trabalhar na extração de borracha e nas ferrovias de lá, enquanto que outros foram enviados para lutar na Revolução Constitucionalista, o que para mim não faz sentido, mas o governo tinha que se livrar desse monte de gente. Então o importante era fazer eles trabalharem até morrer ou até sair das mãos do governo como um problema. Minha avó materna, inclusive, disse que essa foi uma prática que continuou fora dos campos e que os irmãos e o pai dela iam trabalhar na linha de trem para o governo em troca de comida. E então você veja, eu não tô falando que eles receberiam algum salário ou algo assim. Eles passaram a trabalhar em troca de comida. Foi uma prática que se consolidou para explorar a miséria do sertanejo. Minha avó materna, inclusive, disse que toda vez que tinha seca, os irmãos e o pai dela iam trabalhar na linha do trem para o governo em troca de comida. Então, foi uma prática que permaneceu. Explorar a mão de obra sertaneja sem pagamento, em troca de condições mínimas mesmo, de sobrevivência. E sabe de uma coisa? Tem muita fonte sobre esse assunto. Sério, não é pouca coisa. Tem livros, tem artigos, tem teses inteiras disponíveis na internet. E a gente simplesmente não ouve falar sobre isso. E eu imagino por que a desgraça no Nordeste é tão normalizada e a gente apaga essa parte da nossa história. Bom, eu queria dizer que esse vídeo foi financiado pelos nossos colaboradores no Apoia-se e você pode começar a ajudar a partir de R$2 por mês. Isso dá só R$24 por ano. É bem pouco, vamos combinar. E a partir de R$5 você já pode ouvir o podcast do canal, o História FM, com antecedência. Então, corre lá e dá essa força pra gente. E também, por favor, deem uma olhadinha na Doppel Store para verem as nossas camisetas. Eu vou ficando por aqui. Me contem se vocês já conheciam essa história, se já tinham ouvido falar, e até se tem alguém na família de vocês que fez parte disso ou já tinha falado para vocês sobre. Eu acho que é algo que precisa ser mais conhecido, como tantas outras histórias que aconteceram no Brasil e que não chegam pra gente. Enfim, é isso. Muito obrigada por acompanharem o nosso trabalho e até a próxima!